Boa noite, dia 15 de novembro de 2020. Mais uma reunião do Grupo Inteligência Infinita. Hoje a gente vai discutir o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? Esse assunto fala sobre ressurreição e reencarnação, tá? Laços de família fortalecidos pela reencarnação e corrompidos pela unicidade da existência. Então, quem escolheu o assunto essa semana foi a Amélia. Eu queria dar a palavra para ela para começar a nossa conversa de hoje. Amélia, você pode começar, então? Vamos lá. Boa noite a todos. É um tema muito interessante, onde a gente fala, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, assim, hoje, com a evolução dos estudos do Espiritismo, a gente pode pensar em reencarnação. E em tempos atrás, tempo antigo, se pensava em ressurreição. E onde os judeus, naquela época, não entendiam como é que era isso, nascer de novo, nascer do mesmo ventre, né? Mas não se pensavam de forma de espírito, né? Como hoje tem a reencarnação. E Jesus deu até um exemplo, falando que Elias, ele reencarnou em João Batista. Então, assim, dando continuidade, né? Jesus tentando explicar para eles que é o morrer da carne, né? E ressuscitar. Ressuscitar não, reencarnar. Né? Reencarna aquele espírito, continuando aquela evolução espiritual. Né? Isso tudo, quando se fala nascer de novo, né? No meio da frase, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a gente tem que pensar em se tornar uma outra pessoa, né? Crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, fazer algo em que vidas passadas deixamos de fazer, através de muitos estudos, através do amor, da felicidade, que é o que Deus colocou para cada um de nós aqui, né? Praticar o amor, praticar a felicidade, e com isso conseguir uma evolução. E construir um novo ser, né? Que aí você passa a construir a sua parte espiritual, essa evolução espiritual. Evoluir o seu psiquismo, né? Então, é onde Deus deixa toda essa palavra da reencarnação, né? Através do Espiritismo, para que possa se entender em que voltamos para poder construir e crescer cada vez mais. Construir, nos elevarmos, né? Conseguirmos uma melhor vibração da nossa parte espiritual. Então, você pode conquistar o reino do céu nascendo de novo. Aí perguntaram também, mas o reino do céu, onde está esse reino dos céus? Aí Jesus responde, né, que o reino dos céus está dentro de você. Se você souber crescer espiritualmente, evoluir, né, se tornar numa vibração bem alta, você consegue chegar novamente ao reino do céu. Você morre e reencarna. E é onde tem os laços de família, né? E tem uma parte desse capítulo que fala sobre os laços de família, onde Jesus sempre coloca o laço espiritual e o laço de sangue, né? Aquele espiritual é onde você desencarna e um dos seus familiares, vamos supor, você tem uma família super equilibrada, que se respeita, que se amam, e constrói, né, para o amor, para a felicidade. E você continua perto desses espíritos. Então, existe esse laço espiritual. Né? Enquanto o laço de sangue, que é aquele laço que se fica muito ligado às coisas materiais. Morreu ali, acabou, aquele vínculo ali com aquela pessoa, né? Só serviu mesmo, talvez, para aprender com alguns, mas não continuam nesse laço. E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante desse capítulo, que fala sobre limites da encarnação. Achei muito legal. Eu vou dar uma lida para que se possa entender o quanto é importante essa nossa evolução espiritual. Ao chegar a essa vibração
muito ao alto, né? Que fala assim, quais são os limites da encarnação? O meu aqui é na página 69, né, do capítulo 4. Não existem limites bem definidos para a encarnação. Se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito, a materialidade desse envoltório vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Olha que interessante. No mundo mais avançado que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos infortúnios da vida. No grau mais elevado, ele é transparente e quase fluido. De grau em grau, ele vai se desmaterializando até que acaba por se confundir com o perispírito. É como se essa camada do perispírito fosse se afinando, né? E você entra numa vibração muito boa, né? Numa evolução muito boa. O espírito ele se reveste com o envoltório apropriado ao mundo em que é chamado a viver. Achei muito interessante essa parte de limites da encarnação, né? Então, assim, cada um de nós, acho que a gente tem que tentar alcançar, construir, evoluir, estudar, para a gente poder talvez nem precisar reencarnar, né? Porque quando você chega no limite da encarnação, como fala essa parte aqui do capítulo, acho que você já chegou numa evolução em que Jesus quis fazer para cada um de nós, né? Que foi o que ele proporcionou para cada um de nós, essa evolução espiritual. Então, chega um ponto que você acaba fazendo os teus trabalhos nas colônias e que você nem precisa mais reencarnar, porque a sua missão já foi tão elevada de estudos, de sabedoria, que você consegue chegar num grau muito bom. Entendeu? Então, é o que eu tenho para dizer hoje aqui sobre essa parte de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a reencarnação. Ok, obrigado, Amélia. Esse capítulo é muito interessante, porque é um dos maiores embates do cristianismo, né? Hoje em dia, a Igreja Católica e os espíritas divergem muito nesse sentido, né? nessa questão da reencarnação. É sempre uma questão muito controversa e uma questão de interpretação, mas eu acho que quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, eu aconselho dar uma lida em todo o capítulo, que tem até citações bem interessantes sobre o trecho da Bíblia, que falam sobre isso. Eu queria ouvir agora o Leno. Leno, você pode falar, Leno? Vamos lá, a palavra está contigo. Por favor, abra o seu microfone. Doutor Rocilênio, seu microfone está fechado. Ok? Vamos falar também, nós vamos falar também no segundo capítulo. Agora está aberto. Agora vai, pode falar. Deixa eu conversar com nossos amigos. Na verdade, quando você olha o mundo, quando você é jovem e vê o tamanho das injustiças sociais, das injustiças da natureza, se é tsunamis, terremotos, guerras, genocidas, pobreza, fome. Quando você enxerga com os olhos de uma criança, você pergunta: onde é que está Deus aí, né? Que Deus justo é esse aí? Onde está a justiça divina? Em outro planeta? Em outras terras? Só a reencarnação, só estudando, entendendo a reencarnação, nós podemos botar um conceito de justiça divina. Muitos vão dizer o ser humano morre e ele fica deitadinho esperando o juízo final para a ressurreição. Quando se lançou o conceito da reencarnação no Livro dos Espíritos, Allan Kardec se colocou diretamente contra os dogmas da Igreja Católica, embora a reencarnação seja milenar. Várias religiões muito antes de Cristo pregam a reencarnação. Mas no conceito de um livro publicado na França,
falando que o ser humano teria tantas chances quanto fossem possíveis de voltar e redimir seus erros, porque a reencarnação ia redimir nossos erros. Isso foi de encontro a tudo que se espalhava, né? A igreja toda poderosa, podendo perdoar, podendo limpar seus pecados, você só entraria no mundo de Deus através do sacerdote. E o Espiritismo vem, através da doutrina, determinando o reino de Deus está dentro de você, a sua salvação só depende de você. Você não precisa da igreja, você não precisa de um padre. Você só precisa de reforma íntima e de atitude. Kardec coloca no Livro dos Espíritos isso. Tempos depois, a pressão grande, ele surge com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos explicam, item por item, o Novo Testamento. Nascer de novo é reencarnar. E nesse capítulo você encontra várias citações bíblicas sobre pessoas que tinham morrido há centenas de anos e o povo acreditava que tinha voltado, porque a crença da reencarnação fazia parte da vida do judeu. E fez parte muitos anos até o concílio que um papa, pressionado pelo imperador, colocou como sacrilégio a teoria da reencarnação. Conta-se que a imperatriz estava muito preocupada porque suas empregadas diziam que ela ia reencarnar como empregada, como escrava, e ela ia ver o que era bom. Pressionado o imperador, que pressionou o papa, que pressionou o concílio, e Constantino botou a reencarnação como um conceito falso. E a partir daí, se eu não me engano, 1500, né? A reencarnação sai do conceito católico. Hoje, a gente pode fazer muitas palestras, muitos debates com reencarnacionistas contra dois tipos de pessoas. Os que acham que vai haver ressurreição, os que acham que morreu, acabou tudo. A ressurreição é baseada na volta do corpo saindo do pó para o julgamento final. Então as pessoas sairiam, levantariam dos cemitérios, pessoas de todas as épocas, de todas as partes do mundo, seriam levadas a um grande julgamento. Uma cena dantesca, né? Os que acham que morreu, acabou, fazem parte dos materialistas que justificam que essa vida, a selva humana, é justificável porque só se vive uma vez, então melhor é a gente se dar bem agora. Em suma, não há como entender a reencarnação, a justiça divina, nossa vida, nossas dificuldades, as injustiças sofridas por pessoas, as mortes de crianças, as doenças terríveis, muita gente do mal vivendo bem, muita gente do bem vivendo mal, sem que a gente entenda que a vida não é só isso que viver. A reencarnação traz a explicação de como nós vamos evoluir através do bem, que inferno, céu e purgatório somos nós, nossas atitudes. E aquele que sofre hoje não vai sofrer amanhã. E explica a passagem de Jesus na Terra com suas frases, suas parábolas, dando esperança. Nós temos duas vidas, a encarnada e a desencarnada. Se a gente desencarnasse e fosse direto para a colônia espiritual, a gente vivesse diretamente dentro da colônia espiritual, a evolução do espírito ia se dar sem confronto dos erros, ia se dar a nível de vida espiritual. Voltar para essa terra, nessa carne, voltar a encarar os nossos erros, desafetos, nossos crimes,
faz com que o ser humano depure seus defeitos. É claro que a gente não tem a pretensão de entender tudo de tudo, entender a ideia do infinito, de Deus, que forças são essas, essa maravilha que é o cosmo infinito, que é o infinitamente pequeno. Mas uma coisa nós estamos certos: a gente vai pagar e receber tudo aquilo que a gente provocar. Reencarnar é ter chance de novo. É um grande benefício que Deus coloca para a humanidade, a chance de reencarnar. Muita gente diz que a reencarnação talvez mantivesse as pessoas, os laços familiares diminuídos, o que não é verdade. A reencarnação faz com que amigos como nós aqui, agora, nesse encontro, estejam juntos. Quem sabe Lucinha não foi meu irmão, Ricardo foi minha mulher, etc. Espíritos que vivem em grupo, renascem e se reencontram em grupo. Talvez tivéssemos sido um grupo de piratas que fizeram muito mal e agora a gente pretende fazer o bem. Chico Xavier, numa viagem de avião, onde o avião balançou, teve uma turbulência grave e ameaçou cair, ele ficou muito apavorado, porque ele teve a visão que os passageiros eram piratas andando no mesmo avião. E aí ele se apavorou, né? Vai cair todo mundo e eu estou aqui no meio. O avião não caiu e Emmanuel deu uma bronca nele, falando: Chico, por que tanto medo? Que medo é esse que você tem de morrer? Eu não tenho medo, mas eu vou gritar, e continua gritando. Mortes coletivas, às vezes, pagam as dívidas de um grupo de pessoas, como os nazistas, os piratas, os racistas, os capangas, os gangsters. Talvez gente muito boa que a gente conheça hoje, inclusive nós mesmos, tenhamos sido o bandido de ontem. Mas a verdade é que reencarnar, para sempre ir à frente e sempre melhorar como pessoa, é a grande chance que Deus dá a todos nós. Do ponto de vista filosófico, você não anda para trás. Se você acha que você é pouco, creia que você foi pior em outra vida. E será cada vez melhor. Quando nós vamos parar de reencarnar, vamos parar quando a gente tiver atingido o pico da espiritualidade. O pico máximo é a angelitude. Daí para frente, entender é difícil. É a vida integrada ao Deus. Existe um mantra que o Roden, que é um filósofo brasileiro, coloca para que a gente medite. Eu e o Pai somos um. Eu acho que esse é o limite da reencarnação. Quando nós, espíritos já iluminados, estaremos integrados à consciência cósmica infinita. Eu e o Pai somos um. É isso que eu queria falar. Ok, obrigado. Vamos lá. Ok, obrigado aí, Leno. Só dando uma referência aqui, você falou no Concílio Ecumênico de Constantinopla de 553, quando o imperador Justiniano chamou, né, organizou o concílio, e quem tiver curiosidade, procure o Concílio de Constantinopla de 553, Justiniano e sua esposa Teodora. Foi nessa que foi reformada a Bíblia e foi tirado dos evangelhos a noção de reencarnação, né? Eu queria ouvir agora o Zé Luiz. Você pode falar, Zé Luiz, porque às vezes a gente ouve aí também na Umbanda espíritos que precisam trabalhar e estão reencarnados e
e procuram a Umbanda para poder fazer os seus trabalhos. Você podia falar alguma coisa sobre isso agora, Zé Luiz? Por favor. Zé Luiz, ative o seu som aí que está desligado. Ok? Por favor. Ok. Posso falar assim, na questão da Umbanda, eu sei muito, acho que é o suficiente, porque nós estamos dentro da Umbanda, os caboclos, nós temos o que as pessoas chamam de Exu, o que eu chamo de encantado, entendeu? Que é Zé Pilintra, Maria Padilha, que as pessoas tratam muito como, mas eu não trato bem como Exu, espírito de pessoas que roubaram, que fizeram alguma coisa e estão fazendo bem agora para ganhar luz, né? E os caboclos também. Então, os caboclos vêm na parte dos pajés e que tratam das pessoas que estão doentes. Nós temos outro tipo de pessoas que morreram, né, fazendo alguma coisa de errado, que estão aqui sempre para fortalecer a vivo. Nós temos os pretos velhos, que são basicamente uns filósofos que dão calma para a gente continuar, entendeu? Então, a Umbanda trata de cada tipo de anomalia que nós temos aqui, com um tipo de caboclo ou de entidade, entendeu? Coisa que é bonito de ver, inclusive. Entendeu? Na parte do candomblé, a gente já nasce aqui, porque quando a gente é iniciado no candomblé, a gente nasce de novo. Então, tem aquele longo caminho que a gente leva no resguardo de 21 dias, de sair, de fazer o que a gente chama de tanda, que a gente vai aprender tudo que a gente já fazia no dia a dia, a gente vai aprender a fazer de novo. E nós somos basicamente uma espécie de escravos, de mercadorias que estamos sendo e vamos ser vendidos. Então, quem nos compra vai nos dar para alguém ou vai ficar para ele. Normalmente, quem nos compra dá a gente para o santo mesmo, dá a gente para a própria entidade para cuidar dela, entendeu? E essa entidade, a gente vai ter obrigação de estar sempre com ela, de estar cuidando dela e ela de estar cuidando da gente também, que é um otá que a gente ganha, que é uma pedra que a gente ganha, que a gente vai levar para a nossa vida toda e que só vai ser liberto na nossa morte, entendeu? Depois da nossa morte, nós vamos ser cuidados, nós vamos já nós viramos maracás, e nesse lugar também nós temos os babás, que são os aparacás dos espíritos, que estão se desenvolvendo, entendeu? Então a fundadora, por exemplo, do meu axé, a dona Iana Sol K, foi a pessoa que fundou o nosso axé, ela é cultuada até hoje, mas, entendeu? Tu vai lá na casa de babá e conversa com ela e pergunta, entendeu? Um irmão que é pai de alguém que tá vivo desse lado, a gente vai lá conversar com ele também para saber o que ele está sentindo, se a gente pode fazer alguma coisa com aquela pessoa que está aqui, se ele permite. Então, a gente continua se comunicando até depois de morto. E dentro do nosso aprendizado, não se faz na reencarnação de encarnado, que na realidade, a gente, quando faz o santo, a gente está de novo. Mas, a partir daí, depois que nós vamos para o Orum, né, que é para o céu, e no nosso céu, né, não se fala mais, não se fala mais o que acontece depois, porque a gente passa a vida conversando sobre isso. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Alô? Oi. Estamos sim, pode falar. Eu tinha desligado meu microfone, está muito bom, pode continuar, por favor. Continua, por favor. Então o Orum, que é o nosso céu, entendeu? E a partir daí a gente passa a se comunicar, passa a dar a quem está do lado de cá, quando é necessária essa ajuda, quando é pedida essa ajuda,
entendeu? E nós temos um culto a isso, nós temos um culto a Babá, que é o Babá. Babá é a pessoa que já faleceu, que já foi para o outro lado. Existe uma casa que cultua, aqui na nossa terra, aqui, na Bahia, que tem uma casa que só cultua pessoas que já morreram, do nosso axé. Então, todo mundo que morre vai para lá. Quando na nossa casa mesmo nós temos uma casa para eles, fica ali para ficar disponível para fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, realmente, quando chega ali, a gente não tem mais, no nosso ensinamento, o que fala sobre se vai voltar ou não, se vai reencarnar ou não. É mais ou menos o que eu tinha a falar. Ok, obrigado. Já ouvimos aqui sobre o Espiritismo, sobre a Umbanda. Eu queria ouvir agora sobre a Cabala. Lucinha, você pode falar alguma coisa, Lúcia? A palavra está contigo. Nossa, boa noite. Bom, sobre a Cabala, Cabala é um tratado místico filosófico, né? E diz que é tudo muito parecido, né? Na verdade, a Cabala diz que parece que está todo mundo falando a mesma coisa, porque são leis universais. Então, o fato da reencarnação de várias vidas, isso sim, existe, é certo, não tem dúvida quanto a isso. A gente também, os cabalistas também dizem que a gente está aqui para evoluir cada vez mais, né? Que a nossa encarnação na Terra é como se fosse uma roupa suja na máquina de lavar, né? Você está ali, está rodando, chacoalhando, chacoalhando, bota o sabão, bota o amaciante e você vai sair mais limpinho. Então é isso, sempre progredindo, né? Sempre para frente. E não tem como regredir, assim, né? Realmente, pela filosofia cabalística, é sempre um progresso, um avanço. E a gente tem, em relação a isso, a letra que eu queria falar é Dalet, que é essa aqui. É a quarta letra do alfabeto hebraico, que ela diz o seguinte: a quarta letra hebraica é Dalet, que representa os 4 reinos do universo, em totalidade integral, de acordo com a Cabala. Atzilut, emanação, que inclui a infinita energia indiferenciada do divino. Briá, criação, incluindo ideias, ainda sem forma ou estrutura específica. E Yetzirah, formação, contendo moldes ou projetos sem características físicas próprias. E, finalmente, nosso próprio reino familiar. Então, a Cabala diz, sim, que nós estamos interligados, sendo na família, amigos, a gente tem um ciclo, né, que a gente vem, reencarna e reencontra essas pessoas, tanto aqui quanto no plano espiritual. Asiá, que é a ação, onde a realidade tangível, a matéria, existe. E aí a reencarnação. No judaísmo místico, tudo que vemos ou tocamos, desde o assento no qual estamos sentados, as estrelas mais distantes, precisam inicialmente passar por esses 3 níveis superiores para se manifestar no nosso próprio cosmos. Para os cabalistas, Asiá, que é ação, é também o reino onde os efeitos, no caso, tudo que realmente fazemos no cotidiano, assume importância fundamental. Né? O nosso dia a dia, as nossas provações, o nosso progresso, a nossa evolução. Dalet começa palavras como entrada, porta. Dalet quer dizer porta também, né? Representado por uma porta. E conhecimento, Daat. Do ponto de vista racídico, né, que é uma filosofia cabalística, existem inúmeros portais escondidos nos rodeando. Cada um deles, da mesma forma que aquele arbusto do Monte Sinai pareceu comum a Moisés até deixar de ser consumido pelas chamas, nos possibilita evocar o encontro com o divino. Entretanto, devido ao corre-corre do dia a dia, frequentemente deixamos de perceber esses momentos e lugares espirituais cheios da potencialidade divina. Dalet nos leva a pensar em Devekut,
abrir caminho para Deus, que é reencarnar e encarnar esse ciclo da vida. Uma das principais formas de meditação judaica, essencialmente, um intento fundir ou ligar a Deus. É a reencarnação e a encarnação e a nossa evolução. Como aconselha o líder racídico, né, o rabino Zalman, o fundador do grupo Lubitver, o essencial é habituar a mente e pensamento das pessoas sem cessar, para permitir que tudo que os olhos vejam, céus e a terra, com tudo que nele estiver incluído, constituam roupagens do sagrado. O Dalit é o 14º caminho da árvore da vida, e tem a árvore da vida que já não me estender muito, que é Deus, em essência. Então, o que a gente acha, os cabalistas, né, segundo o judaísmo, é uma lei universal. E sim, tem a porta, são portas que são abertas, né? Tanto no mundo espiritual quanto no plano físico da matéria, né? E também tem, hoje em dia, até há comprovações, né, científicas, muitos cientistas também comprovam a reencarnação, a vida após a morte, né, o espírito, a epigenética também. A epigenética é que você traz, está no nosso DNA, né, é um estudo científico da física quântica também, que você traz no DNA características de vidas passadas, de outras encarnações. Então, é algo que, ao meu ver, é consciente, algo que não tem como negar, né? E até cientificamente está sendo comprovado, né? E cada vez mais estudado, e quanto mais estudo, mais se comprova, mais tenho certeza de que existe, sim, várias encarnações, a vida após a morte, e nós temos um ciclo, né, familiar. Nós temos vivemos num ciclo, realmente, de reencontros e evolução. Tá? É isso que eu queria falar hoje. Obrigado, querida. Sobre o que a Lúcia falou, a Lúcia Cristina, eu teria a dizer que quem tiver curiosidade, procure, até no YouTube mesmo, aqui no YouTube, sobre Ian Stevenson, que é da Universidade de Virgínia. Tá? Ele tem um cientista que estudou muito reencarnação do ponto de vista científico. Ele era psicólogo e psiquiatra, e tem um trabalho muito extenso, é uma das pessoas, é um dos nomes de referência sobre esse assunto. Tá? Nunca vamos polemizar aqui, isso é uma questão de fé. Quem tiver curiosidade, procure se informar. Agora eu queria ouvir o Luciano. Luciano, você pode falar sobre a encarnação, sobre esse assunto? Vamos lá, a palavra está contigo, Luciano. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber de uma coisa, como eu estou com um fone novo, gostaria de saber se todos estão me ouvindo bem. Muito bem, estamos te ouvindo muito bem. Pode falar, tá? Está muito legal, pode falar. Tá ótimo. Né? Sobre essa questão da reencarnação, né, da espiritualidade, foi muito bom ter colocado aqui essa pauta, porque eu estudei muito sobre a questão da literatura. E o que eu vou trazer aqui na reunião de hoje? Eu vou trazer filosofia, religião, ciência e literatura. E com isso, a gente vê que muitas religiões, eles vão para o lado meio que científico, dependendo qual viés ideológico, viés religioso você pretenda seguir. Eles dizem quase a mesma coisa, porém, eles usam métodos diferentes. Eu já passei pela minha experiência como religioso, já passei pelo cristianismo, pelo evangelismo, já passei pelo budismo, até hoje estou pelo budismo védico, e aí hoje eu sou um esotérico, o historiador que estuda praticamente todas as religiões. O que eu vou trazer hoje, a partir de agora, é
essa questão das várias reencarnações e principalmente esses confrontos que estão assolando, né, tanto a vida espiritual quanto a vida aqui no plano terreno. Que é muito importante nós sabermos o quão não só a sabedoria, a gente, como é que posso dizer, se baseia na evolução espiritual, mas sim a reencarnação, ela é uma tentativa, né, espiritual de correção o tempo inteiro, conectado com a natureza, e com isso a gente consegue aqui, vamos supor, evoluir, seja de uma forma ou de outra, dependendo do espírito encarnado e desencarnado. E aí, quando eu era criança, eu assisti eu quero trazer aqui, um desenho, né? Um desenho muito famoso, que estreou no ano 2000, chamado Inuyasha, que conta a história de um yokai, que, na verdade, esse yokai, ele é metade yokai e metade humano. O que é o yokai? Yokai, ele é monstros folclóricos que fazem parte da mitologia japonesa. Com isso, a partir do momento que eu vou contando a história, eu vou falando sobre essa visão dentro da percepção oriental. É o seguinte, a gente viu que até a ciência comprova isso, a religião em si, entre várias vertentes, várias linhas. E aí eu citei Inuyasha aqui para ressaltar que até hoje é o meu desenho de infância. Com isso, eu vou dar um meio spoiler aqui para vocês. Um meio yokai e um meio humano, ele é lacrado por uma deusa sacerdotisa chamada Kikyo, porque ele roubou dentro de um período, 500 anos atrás, uma joia que valia muito da sua alma e também realizava vários desejos, que era a joia de 4 almas. 500 anos depois, ele foi lacrado nessa esfera, nesse plano terreno, na era feudal. O corpo dele foi conservado, a alma dele foi conservada, e a reencarnação da deusa Kikyo, que foi machucada por um yokai, né, chamado Onigumo Naraki, ela acabou falecendo e reencarnou como uma jovem. Depois disso, essa jovem, ela foi retirar a água do poço, daí ela acabou caindo para um universo de fantasias. E aí, dentro daquele universo de fantasias, conheceu Inuyasha. E ela voltou 500 anos no tempo para libertá-lo da árvore sagrada, onde Kikyo conseguiu prender uma das maiores ameaças que viera do período Edo, né? Período esse, né, que é de 1200 até 1600, né? Mais ou menos a partir daí. Com isso, trazendo a ciência, obviamente é uma questão, é um desafio muito grande de trazer essas pautas para cá, né? E aí nós vimos também que, assim, no meu ponto de vista, o ateísmo
vem mais do materialismo, ou seja, nós temos o corpo, não tenho nenhuma religião, então acabou a minha vida, acabou por aqui. E aí o cético, ele tenta desesperadamente ter uma percepção espiritual daquele dogma cujo qual o homem criou. E a pergunta é que fica o seguinte: será que o ateu e o cético estão certos? Ou será que é só uma percepção nossa de ver o mundo cujo qual esse mundo ele não se realizara para muitos, ou principalmente para poucos? O que eu estou querendo dizer aqui, né, para não me estender e para finalizar a minha parte, é o seguinte: a gente tem que ter ação enquanto estamos aqui vivos na nossa vida, e principalmente, né, para quebrar um pouco o gelo, é aquela história, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, numa pandemia, e eu sou muito jovem para morrer de corona. Eu sou o mais jovem daqui, tem 25 anos, e esse tema da reencarnação, ela é muito desafiador para todos os cientistas, historiadores, filósofos, né? Até para os astrólogos, esotéricos, seja de qualquer linha, africana, europeia, enfim. O que a gente sabe é que a reencarnação ela é um estudo que traz para si não uma promoção só, mas sim uma correção para você tentar reverter erros do passado, e uma promoção para você conseguir uma vida nova, cujo qual aquelas pessoas que vieram de vidas passadas estão com você de novo. Porém, podem ser a sua família, seus amigos, o seu vizinho, pode ser os colegas, qualquer um que seja, tá? E, por fim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham me compreendido e, por enquanto, é só. Eu vou acompanhar os outros. Ok. Obrigado. Ok, obrigado, Luciano. Compreendemos sim, está muito boa a sua explanação, tá? Agradecemos aí. Queria ouvir a Débora agora. Por favor, Débora, você pode fazer uma participação aqui. Vamos falando sobre reencarnação, capítulo 4. Isso, boa noite. Desculpa aí a baguncinha. Mas é o seguinte, tá muito alto para vocês? Vou tentar abaixar aqui. Peraí. Não, está ótimo, está ótimo. Pode falar? Pode falar, pode falar. A gente já Então tá. ouve as participações aí especiais, não tem problema nenhum. Desculpa. Olha, esse tema de reencarnação é sempre um tema muito interessante, né? Porque a reencarnação, nós pensamos às vezes que o espiritismo não tem seus dogmas, né? E a reencarnação é um dos dogmas do espiritismo, né? No meu humilde entender, que não é a verdade absoluta, é apenas um ponto de vista. Dogma é uma verdade absoluta, que você desenvolve um tema em cima daquilo, né? Então, na Igreja Católica, nós temos a ressurreição, é um dogma, não se discute se houve ressurreição ou não. E eu creio que a reencarnação é um dogma do espiritismo, porque toda a ideia desenvolvida por Kardec, ela parte do princípio da reencarnação. A reencarnação não é exclusividade do espiritismo, né? Como você sabe, é de outras religiões também. Nós vemos isso no hinduísmo, que depois veio o budismo e todo esse desenvolver. E ela, teoricamente, ela parece bem interessante, uma ideia que se complementa. Mas quando ela é vivenciada na prática, é que é a grande questão. Até na Umbanda, quando nós trabalhamos com, né, as pessoas que trabalham na Umbanda ou no Candomblé, quando eles fazem, eu vou dizer eles, né, fazem os trabalhos, ou no kardecismo, quando faz as orações e tudo, a gente sabe que existe aquela evolução, aquele retorno do espírito para o aprendizado, para a evolução.
Então, tudo que se faz aqui, ele tem que servir para o bem. Porque tudo que é feito para a negatividade, de alguma forma nos atrasa. É como se fossem pedras no caminho. Porém, dentro do espírito ainda em evolução, que somos todos nós, temos uma parcela de bondade e temos uma parcela de maldade. Ainda somos híbridos, né? E tentamos controlar. E aí vem o merecimento, vem a misericórdia divina, e a gente tenta puxar, né, aquele anjinho bom do nosso lado, para que a gente possa, para que nós possamos ter boas ações, bons pensamentos, boas intenções, para que possamos ir evoluindo. As encarnações, elas teoricamente serviriam para isso, para esse processo de aprendizado contínuo e eterno que vai acontecendo. Quando ele parece teórico, é muito interessante a gente ter fé e crer nisso, né? Mas para quem já teve a oportunidade, às vezes, de lidar, o pessoal da psicografia, eles têm muito contato com isso, e aí você tem isso de uma forma mais palpável, né? Por exemplo, quem faz psicografia de pessoas desencarnadas tem a oportunidade de vivenciar isso de uma outra forma. Eu, por exemplo, eu tive essa oportunidade, eu fiz psicografia há um tempinho, e tive um exemplo que eu fiz a psicografia de uma pessoa, tinha uma senhora, uma moça que ia me procurar sempre, pedindo para fazer. Eu não fazia muito de desencarnado, eu evitava, porque você não sabe a condição do desencarnado. Então, você não sabe se ele está bem, se ele está mal. Existem lugares, centros que fazem esse culto, e aí até trata o desencarnado, como o Luiz falou, de forma muito apropriada, e eu acredito piamente nesse trabalho que deve ser muito interessante. O budismo também tem uma parte de você cultuar os seus ancestrais, e outras religiões também têm, e eu acho que isso é importante, sim. E aí, eu nessa questão de fazer as psicografias, uma moça começou a me pedir para fazer do marido dela, que havia falecido. Só falava isso. E pedia, e eu relutava, porque eu não sabia a condição exata dele. Mas como eu fazia de algumas pessoas, eu resolvi fazer. Então, eu vou fazer aqui quase que um testemunho, né? Então, quando eu me propus a fazer, eu tinha o nome dele, e aí o que eu vejo? Eu vejo uma água, assim, como se você estivesse levando uma soca na praia. Aquela borbulha de água, muita água. E, de repente, o fundo do mar. Essa pessoa está nadando, sabe quando a gente fura uma onda? É como se tivesse furado aquela onda, estava nadando lá no fundo do mar. E aí ele percebe que ele não precisava subir para respirar. E aí ele acha aquilo estranho, né? Aí já começou a sacar. Tem alguma coisa errada aqui, eu acho que eu morri mesmo. E aí ele, de repente, vai parar numa sala com duas pessoas, uma sala toda branca, as pessoas não falam nada, mas tratam dele, e ele se sente bem, e ele sacou que ele tinha desencarnado, ele fala, eu não vou ficar aqui, ele volta. E ele volta e ele se depara com uma praia muito grande. À noite, ele fica andando naquela praia procurando alguma coisa que eu, que estava fazendo a psicografia, não sabia o que era. E ele também não diz o que era. E a partir dali ele começa a falar coisas entre ele e a viúva, né? Fala de situações deles, mas coisas muito pequenas, corriqueiras. E no final eu não interferi em nada. A psicografia veio como um filme. E depois, no final, quando acaba, ele só dá assim, então até logo. Eu falei assim, até logo tá muito próximo, né? Vamos botar até um dia. Foi a única coisa que eu interferi. E aí, tudo bem, entreguei a carta para ela, falei, olha, por sua conta e risco. Você pediu a carta está aí. Eu ainda falei para ela, pode ser um produto da minha imaginação, pode ser alguma coisa, mas você queria um contato do seu falecido esposo e aí está. E aí, passou umas 2, 3 semanas, essa moça me procura. Muito emocionada, mas ela falou, agora eu vou te contar como que ele desencarnou. Ele estava sentado numa prancha, e ele teve um ataque cardíaco fulminante e ele cai de cabeça no mar. Então, eu imaginei, aí que vem a borbulha, né? Aquela coisa da borbulha da água. Ela falou, quando ele cai de cabeça no mar, as pessoas que estão em volta puxam ele, ainda tentam ressuscitar, mas não tem jeito.
ela crema o corpo e joga na praia. Então, é esse movimento. Quando ele volta para procurar alguma coisa que eu não sabia o que era, ele volta exatamente para a praia, uma praia muito grande, que ela joga as cinzas. Aí vem vários questionamentos sobre isso, né? Quando ele faz a psicografia, quando ele vem acompanhado de 2 pessoas, 2 homens, e eles ficam meio assim atrás de mim, e ele vai falando coisas curtas, mas ele estava bem, por sorte ele estava bem. E ele mostra isso tudo para mim através de imagens, como se fosse um filme. Depois, no final, ele fala algumas coisas e vai embora. E aí, eu fiquei pensando várias coisas, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela diz que não é bom cremar o corpo, mas não diz exatamente o porquê. Nessa psicografia, ele volta para o local aonde o corpo foi posto, né? Mesmo que cremado. Então, há um ponto de referência. Quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, sabe que muitas coisas da negatividade são feitas com pó, né, dessas origens. Então, são energias. Eu acho que esse planeta que nós estamos aqui encarnados para crescer e para nos tornarmos pessoas melhores, ele é um planeta composto de energia, água, fogo, né? Ar, são os elementos, né? Os elementais, como o Ricardo gosta de falar, que eu já vi ele falando sobre isso. E a gente não deve negar isso. A gente está aqui inserido nesse contexto e utilizar esses elementos para o bem, para a nossa evolução, para o amor ao próximo, o amor primeiro a si mesmo, né? E principalmente depois a cooperação, que seria o amor ao próximo, né? Você ter uma paciência é muito difícil, mas estamos aqui para isso, para crescermos, evoluirmos. Nós temos a vaidade, nós temos o egoísmo, que muitas vezes são levados por terra quando você se localiza no tempo e no espaço. Eu acho que entender a reencarnação é uma espécie de localização, de se localizar no tempo e no espaço, né? Quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Se eu tenho esse objetivo, se eu sei exatamente o que vai acontecer, a competição que nos rodeia cai por terra. E a reencarnação, ela é um processo para isso, para que nos tornemos melhores, para que nos superemos. Superemos o quê? Os nossos egos, os nossos problemas, as nossas questões, para que possamos seguir em paz, né? Então, todos os cultos, sejam aos desencarnados, sejam aos encarnados, principalmente a gente que está aqui nessa prova bem complexa, eu acho que a gente precisa também de muita oração para que possamos resistir às partes negativas que estão dentro de nós mesmos, né? Eles não estão do lado de fora. Existe nós compactuamos com o que está aqui fora, seja para o bem ou seja para o mal. Muitas vezes a gente reza para que as pessoas se entendam, para que a amizade se faça, mas aquilo é difícil ecoar. Mas é a insistência no amor que vai fazer com que possamos evoluir. Então, eu dei esse testemunho do termo da psicografia, na situação da psicografia, que foi o que eu vivenciei outras, mas essa foi muito interessante, porque eu achei que foi muito coerente. E ele estava bem, ele pôde narrar, né? Ele seguiu a trajetória dele e ele pôde narrar isso. E eu acho que, para mim, foi a comprovação, se alguém gostaria de ter uma comprovação, isso é um testemunho. Houve uma comprovação de que realmente prossegue. Nós que somos eternos incrédulos, né? Eternos São Tomé, e está sempre querendo provas e provas e provas, existe sim, existe um movimento energético, contínuo, e existe uma ligação entre nós. Então, que essa ligação seja boa, que seja tudo positivo, que tenhamos paciência, que sejamos bondosos com as nossas crianças, com os nossos idosos, com nossos vizinhos, o vizinho é o parente mais próximo. Então, muita paciência, muita tranquilidade, né? E positividade. Eu acho que isso aí é o mais importante. Então, sobre reencarnação nesse momento, acho que era o que eu tinha assim para dizer. Mas sempre é o caminho para chegar a Deus, indiscutivelmente. Tá bom? Um beijo. Beijo, querida. Muito obrigado. Então, acho que todo mundo falou, eu só vou resumir aqui. Lendo o Oi, item... a dona Oi? Cris está aqui.
Oi, Cris. Então você vai dar o seu depoimento também. Então, quero te ouvir. Você pode falar sobre reencarnação? Bom, como as pessoas, todo mundo já falou, né, sobre como a gente compreende a reencarnação, eu falaria sobre na visão mitológica grega, não é? Se vocês quiserem ouvir. Essa é a visão grega, é a seguinte. Bom, nós temos, no cristianismo, nós temos uma influência muito grande grega, né? Nós dizemos que somos essencialmente gregos, porque herdamos toda essa cultura, né, que vem de 3.000 anos antes de Cristo. Muito bom. Acontece que, entre os gregos, eles não tinham reencarnação, não é? Pelo menos nesse sentido que nós compreendemos. Eles tinham, por exemplo, o cristianismo, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana e mesmo a ortodoxa grega, eles acreditam, não é? Que nós morremos uma vez só, nascemos uma vez só, morremos uma vez só, e vamos para o purgatório, quando se peca mais ou menos, quando se peca muito, vai para o inferno, e quando não se peca nada, vai para o céu. Isso aí realmente é todo um panteão grego, faz parte do panteão grego. E o que acontece? Porque os gregos, eles acreditavam que você, por exemplo, eles põem aquelas moedas nos olhos, punham, né, as moedas nos olhos dos cadáveres, porque para poder pagar o aqueronte. Aqueronte era o barqueiro, né? Era o barqueiro que iria buscá-los, que ia buscar a alma, que ficava andando de um lado para o outro nas praias dos Campos Elíseos. Então, o que acontece? Essa alma, ela era como se ela fosse julgada por esse barqueiro. Se o barqueiro achasse que estava muito pesado de pecado e tal, ele levava para o Hades, né? Então, por exemplo, nós temos no cristianismo essa coisa de dizer, olha, você vai para as profundezas do inferno. Por quê? Primeiro, porque nós, através dos vulcões, nós sabemos que a Terra tem fogo no meio, né? E depois, porque nos gregos, que nos influenciaram, né, a judaico-cristã, eles tinham a ideia de que o Hades era embaixo da Terra, certo? Então, quando você diz vai para a profundeza do inferno, por causa disso. Então, nós herdamos essa ideia. Agora, só que o inferno grego não tinha fogo, sabe? O inferno grego era o inferno da rotina. Por exemplo, se nós todos agora acontecesse um desastre assim conosco e nós morrêssemos agora e nós fôssemos condenados ao Hades, nós ficaríamos o resto da eternidade fazendo isso, fazendo essa live. Sabe? É verdade. Se você morresse tirando água do poço, ficava tirando água do poço eternamente. Então, é o inferno da rotina. Por isso que a rotina, na realidade, vamos dizer, todo o mito grego, principalmente na terceira geração, que é a geração de Zeus, que nos deu Deus. Por que nós dizemos que no cristianismo Deus? Porque o nome dele era Zeus, aí ficou Deus, aí foi por corruptela até chegar a Deus, não é? Então, essa é herança também, uma herança. Aí, o que acontece? Quando ia, vamos dizer, quando o espírito não era tão pesado assim, aí o Aqueronte o levava para os Campos Elíseos, sabe? Onde havia campos maravilhosos, cheios de ninfas, cheios de florezinhas e véus e tal, né? E a pessoa passava a viver ali, o ser, né? O ser humano, o espírito da pessoa, claro, né? Mas ela ia na realidade, com o corpo, porque quando a pessoa chegava nos praias de Campos Elíseos, eles imaginavam que aquele corpo ficava vivo de novo, tanto que ele tinha o dinheiro para pagar o
o barqueiro era safado, não dispensava, pegava o dinheiro, tinha que ter o dinheiro, senão não ia. Ficava lá o resto da vida, lá nas praias do Campo Elísio, andando de um lado para o outro, que era o purgatório, na realidade. Daí surgiu o nosso purgatório, né? O purgatório cristão. Agora, eles tinham também, havia dentro desse mito, o mito dos deuses. Né? Então, por que os gregos tinham a hospedagem como algo sagrado? Porque nós temos também essa ideia de recebermos as pessoas muito bem na nossa casa. Nós todos queremos receber bem, nós queremos dar boa impressão. Né? Isso é uma herança grega. Porque o que acontece? Você tinha que receber muito bem o seu hóspede, assim, mas o melhor possível, porque ele poderia ser um deus disfarçado. Porque os deuses, eles se materializavam em outros seres. Eles se materializavam em mendigos, eles se materializavam. Zeus, por exemplo, se materializou até no cisne, né? Para conquistar a lenda, ele era muito mulherengo, então ele se materializou no cisne. Né? E assim, quer dizer, os deuses se materializavam com outros corpos. Mas os mortais, que é o chamado os mortais, né? Que eles tinham esse destino, ou os Campos Elíseos, ou o Hades, ou ficavam nas praias, lá vagando lá, sem rumo. Né? E só que os semideuses, que eram os heróis, chamados heróis, que os heróis normalmente eles eram os campeões olímpicos, né? Aqueles grandes, né? Chefes das guerras, os grandes guerreiros como Aquiles, né? Tem Ulisses, Aquiles. Eles conviviam com os deuses no Olimpo. Eles eram como se fossem eleitos. Né? Então, eles eram cooptados pelos deuses, eles iam viver lá. Não na situação de deuses, né? Eles estavam sempre em função de algum deus e alguma deusa, mas eles não ficavam nessa situação meio difícil lá do resto do pessoal. Então, é isso que eu tinha que falar sobre a mitologia, na mitologia grega, como é vista, né? Essa coisa. Por que nós temos na Igreja Católica o inferno, o purgatório e o céu? Né? Essa é uma herança grega, na realidade, porque a cultura, como se diz, ela passa como passa, né? A cor da pele, a cor do olho. Então, tem toda vamos dizer, essa balança, né? Porque vai a cultura e vai o que a gente vai descobrindo realmente ao longo do tempo, através de outras religiões. Ok? Hoje era isso que eu tinha que falar. Tá bom, querida, muito obrigado. Hoje está ótimo aqui, o debate está maravilhoso. Pode falar, Leno. Deixa eu dar um depoimento de história, já que o Luciano é estudante de história. Allan Kardec lançou os livros dos Espíritos, livros médiuns, e uns 4 anos depois, a pedido de um amigo dele, francês, que estava em Barcelona, o editor pediu 300 livros para vender em Barcelona, né? O arcebispo de Barcelona, indignado dos livros que contrariavam a fé católica, mandou queimar a esplanada de Barcelona, o que Allan Kardec chamou de auto de fé, queimou 300 livros espíritas. E Allan Kardec gostou, publicou na Revista Espírita, que não havia propaganda melhor do que essa queima em público de livros que contrariavam a fé católica. E essa queima foi um padre, todo ornamentado, foi um oficial da alfândega, com um escrevente, e a população foi junto vaiando. Esse é intitulado Auto de Fé de Barcelona. Porque a reencarnação passava dos limites do que os padres acreditavam de segurar a população dentro das igrejas. Em 1908, é isso que eu queria falar, Allan Kardec surpreendeu os católicos. Em 1908, no Centro Espírita de Niterói, um garoto estava passando mal, esse garoto chamava Zélio. O Zélio era um garoto que estava tendo crise e o psiquiatra dizia: leva da igreja, porque não encontrava nada do garoto.
Se eu tivesse atuando nessa época, eu tinha tratado o Zé. Aí resolveram levar o Centro Espírita de Niterói, a Federação Espírita de Niterói era presidida. Eu guardo isso aí porque tem nome de amigos meus, meu tio Zé de Souza. Zé de Souza era o presidente da Federação Espírita de Niterói. E, em 1908, esse garoto, dentro da sessão espírita, levantou e reclamou que por que vocês não deixam a manifestação de negros e índios e escravos aqui nesse lugar? Aí o chefe da sessão falou: o que você quer? Quem é você? Vocês querem o nome, né? Então eu vou dar o nome. Se vocês querem o nome, meu nome é Caboclo Sete Encruzilhadas, porque eu não tenho nenhuma fronteira, vou para todos os lados. Mas, na verdade, foi um padre queimado em Lisboa por acusação de bruxaria. E, a partir de hoje, eu quero que esses escravos e negros oprimidos, olha, acusando a Federação Espírita de racismo, né? Venham comigo, que amanhã, não sei se é amanhã ou na outra semana, eu vou convocar as pessoas que querem conhecer o que esses amigos humildes querem apresentar para continuar a sua vida espiritual, pela designação superior. E ele foi na casa dele, então algumas pessoas da Federação de Niterói foi lá, na casa dele em São Gonçalo, onde ele fez a primeira sessão de Umbanda, deu o nome de Umbanda, e esse Caboclo Sete Encruzilhadas. Esse médium morreu em 75, ele viveu muito tempo. Ele foi o primeiro e fundador da Umbanda. A Cris, que gosta muito de história, e o Luciano, saibam, só existe uma religião brasileira e é de Niterói, é a Umbanda. A partir do Zélio, mais de 10 mil centros espíritas foram fundados, e a prática básica da Umbanda é a caridade, com preceitos do candomblé e do espiritismo. Então, o Luiz hoje me mandou o hino da Umbanda, Salve a Umbanda, que trabalha na caridade com esses espíritos que talvez os franceses não deixavam falar. É isso aí, Luiz. Ok. Isso aqui tá maravilhoso hoje, a palestra. É isso, Eu queria... É porque hoje eu acho que é o Dia Nacional da Umbanda, não é hoje? Eu acho que é hoje, inclusive. Pois né? é, e nós temos também, Leno, que lembrar da pagelança no norte, do Maranhão para lá, é pagelança, que é ainda a coisa mais bonita, mais rica, que é nossos ancestrais africanos, nossos ancestrais índios e os portugueses. Então, está uma Cris, mistura muito boa. Meu pai foi presidente de honra da Umbanda no Brasil, e eu, nessa época, não ligava muito para essas coisas, achava meio folclórico. E pedia que a Umbanda fosse organizada, que as pessoas botassem só os seus trabalhos dentro dos centros, não fizessem nada na rua. E ele escrevia no jornal da Umbanda, tinha jornal e tudo. Era uma coisa muito organizada. De lá para cá, eu acho que a coisa andou para trás. Mas a internet talvez vá reviver esses momentos. A Umbanda é um braço do espiritismo e um braço do candomblé, e é uma religião brasileira. A pagelança, eu não sei se o pessoal se comporta como religioso, mas ela está aí. Ela tem mais de 10 mil centros e, o lugar que mais tem centros de Umbanda no Brasil é no Rio Grande do Sul. Não é na Bahia. Salve os gaúchos. Leandro, só para completar aqui, ela foi fundada em São Gonçalo. São Gonçalo, em 1908. Eu queria que você botasse no pau da Umbanda para tocar aí, Ricardo. A produção tem que tocar, pô. Pois é. Hoje é importante, porque hoje é o dia da Umbanda mesmo. Tudo em cima da hora. Corre atrás aí, Ricardo. Botaremos. Depois eu faço uma edição aqui, a gente vai botar um hino da Umbanda. Eu também. Tá, eu vou só fechar aqui. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Pode falar. Não, só que eu mandei para você também ainda. Mandou, obrigado, eu vi aqui. Então, nós estamos falando, hoje o tema foi capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, quer dizer, é o tema inicial para a gente discorrer em cima desse assunto. E
eu vou dar uma amarrada aqui, inclusive com o item 23 desse tema, que já fala sobre a questão de família, que ninguém tocou sobre os laços de família aqui, a gente vai falar um pouquinho, mas queria ler uma parte bem interessante, olha só. Em resumo, 4 alternativas se apresentam a um homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Vou fazer um parêntese aqui. Eu lembro de uma frase do Mujica, né, do presidente Mujica do Uruguai, que ele fala até uma coisa muito bonita. Ele fala assim, a morte é um silêncio mineral. Essa é a posição do materialista. Tá? Segundo item, né, segunda possibilidade, a absorção no todo universal segundo a doutrina panteísta. A doutrina panteísta, principalmente você vai encontrar nos hindus, né, que você, após a sua morte, você se integra a um Deus universal, etc. Tá? Terceiro, a conservação da individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. A doutrina da Igreja acredita na ressurreição da carne um dia, né? Você só tem uma existência, após morrer, um dia você vai voltar à vida de uma forma ou de outra, não sei, né? Não vamos entrar aqui em detalhes, nem para tecer nenhuma crítica, né? Estou falando. E a quarta é a conservação da individualidade com progresso infinito, segundo a doutrina espírita, né? Que é a lei do progresso. Você voltaria à vida através de várias encarnações, progredindo, né? E nessa de você voltar, as famílias se reúnem, os espíritos se reúnem em clãs, em famílias. Então, você que tem um parente que atrapalha muito, sabe, que se te incomoda ou que te dá muito trabalho, lembre que, às vezes, ou ele sempre fez parte desse clã, ou ele já participou de uma outra forma, ele vem para fazer você aprender a ter paciência e ter tolerância com ele, né? Porque vocês já foram inimigos de uma vida passada. Isso acontece com várias famílias. Às vezes você tem sempre uma pessoa que dá problema na família, ou já nasce com problema e você é obrigado a segurar o problema. Então, essa é uma missão que as pessoas recebem, elas têm que cumprir essa missão com muito zelo, né? Porque senão vai acontecer que na próxima ela vai se repetir indefinidamente. Queria falar para quem perdeu, ou quem está perdendo um ente querido nessa crise de pandemia, né, que ninguém tocou aqui também, que, olha só que coisa, né? Você pensa assim, eu estou perdendo. Quantas vezes você ligou para essa pessoa? Quantas vezes você procurou essa pessoa? Disse para essa pessoa que a amava. Muitas vezes a gente tem parentes que eu perdi a minha tia, eu perdi o meu irmão, eu perdi não sei o quê. Mas você não liga, você não pega o seu telefone e liga, olha, meu querido, eu te amo, como é que você está? A gente muitas vezes esquece de procurar as pessoas que a gente mais ama. E, mesmo assim, eu queria lembrar que tem as cartas consoladoras do Chico Xavier, que, se não provam, dão um forte indício que alguma coisa existe depois disso. Tá? As cartas de Chico Xavier é um exemplo fantástico do que pode acontecer na vida pós-morte, né? Eu mesmo, como médium espírita, eu tenho a visita aqui de alguns espíritos e às vezes as pessoas falecem e vêm na minha casa me avisar. Eu fui comprar pão, quando eu voltei eu vi uma pessoa pela porta da minha casa translúcida, uma pessoa entrar e achei que era minha esposa, né? Eu falei, olha, já cheguei com pão aqui, vamos aproveitar que está quente. Aí ela vem da sala. Eu falei, ué, você não entrou aqui na cozinha? Aí eu vi que tinha uma pessoa, né? Nitidamente tinha uma pessoa. Então, ela não, eu falei, então fica tranquila que é um espírito bom, daqui a pouco ele vai embora. Não deu 15 minutos, no meio do café, ligam para dizer que a tia dela tinha falecido, uma tia que ela gosta muito. Como esse caso, eu tenho vários casos, né? Então, eu particularmente acredito na vida após a morte, tá? E a gente não está fazendo nenhum proselitismo, acredite, você deve seguir a sua doutrina, deve seguir a sua razão de fé, não vamos
taxar ou insultar ou querer criar normas é uma questão de fé. Cada um acredita no que mais lhe faz sentido, né? E no meu conselho é o seguinte: eu encontrei dentro do Espiritismo uma fonte de sabedoria maravilhosa, né? Principalmente a sabedoria consoladora e lógica, e muitos dos meus amigos encontraram. Então, todo o clã que a gente vive, por exemplo, aqui nessa live, o doutor Lendo aqui não é da minha família, nós não nascemos na mesma família, mas nos conhecemos há mais de quase 50 anos, se não é mais de 50 anos, né? E assim vai, a gente vai encontrando as pessoas e elas fazem parte da vida da gente de uma maneira ou de outra. Então, todos nós que estamos aqui nessa live, e você que está vendo esse vídeo, que tem pessoas que são da sua relação, pode ter certeza, elas fazem parte das suas famílias e vocês vêm juntos já há várias e várias encarnações, tá bom? Eu vou terminar, então, como me pediram, com o hino da Umbanda, né? Em homenagem hoje à Umbanda. Tá? E queria dar uma... Pode falar, Amélia. Eu botei aí o hino para você no teu WhatsApp. Tá bom. Então vamos ouvir aqui o hino da Umbanda e agradeço quem assistiu até aqui. Uma boa noite para todos, tá? E até semana que vem. Salve Rocine Lopes, meu pai. Oi? Fala. Salve Rocine Lopes. Isso, salve Rocine. Rocine. Pessoal, então, aqui o hino da Umbanda para todos. Um grande abraço e até semana que vem. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando